Novamente estamos aqui com o pessoal do Entendendo a Obesidade. E uma das perguntas que vocês fizeram muito no site, no blog do Entendendo a Obesidade foi em relação a custos de cirurgia. Esse é um assunto muito difícil de ser discutido, porque custos dependem muito. Vamos pegar todas as situações que nós temos. Hoje o Sistema Único de Saúde, ele propicia que as pessoas tenham acesso a esse tratamento. Óbvio que 60%, 70% da população brasileira, e em alguns estados até muito mais que isso, 80%, depende do Sistema Único de Saúde. Nós temos hoje no Brasil cerca de mais de 8 milhões de obesos mórbidos. Se 70% depende do Sistema de Saúde, nós estamos falando de 5, 6 milhões, quase 7 milhões. Por isso que às vezes demora-se um pouco para que o sistema de saúde consiga atender todas as pessoas. Aqueles outros 30% que têm um plano de saúde, têm um seguro, os seguros também hoje, para aquelas pessoas que têm aquela indicação clássica da obesidade, elas possam ser operadas. Ou seja, aquela continha, o peso dividido pela altura, ou seja, 100 quilos, 1,60 m, então eu ponho 100, 1,6 e divido. Depois o que deu, eu divido de novo por 1,6. Isso vai dar o tal do meu IMC, Índice de Massa Corporal. Se esse IMC for 35, essa conta deu 35, e eu tiver uma das 20 e poucas doenças que são relacionadas pelo Conselho Federal de Medicina, como hipertensão, diabetes, apneia do sono, esteatose hepática, problemas cardíacos, vários deles, problemas respiratórios, problemas osteoarticulares, eu sou considerado também um obeso mórbido. Se essa conta der 40, ou seja, passou do número de 40, eu sou considerado um obeso mórbido clássico, e aí eu não necessito todas essas doenças. É uma conta meio complicada, é difícil a gente entender, mas essa é a regra, e é a lei que vale atualmente, essa lei tem que ser seguida. Se a gente concorda ou não concorda, isso é uma outra discussão, em alguns casos podem ter indicações diferentes, mas é isso que vale e é essa regra que nós temos que seguir. Acima de 40 é um obeso clássico, entre 35 e 40, associado a doenças, ele se torna também um obeso mórbido. Bom, se eu tenho essas indicações clássicas e eu tenho uma seguradora, ela me propicia a realização dessa operação. Existem duas maneiras: existe a cobertura total pela seguradora, onde o médico tem um credenciamento com a seguradora e a pessoa vai até o consultório desse médico, passa por todos os exames, as avaliações nutricionais, psíquicas, psiquiátricas, clínicas, cardiológicas, endocrinológicas, ou seja, todos aqueles profissionais que forem necessários para o bom preparo do paciente. E depois ela submete isso à seguradora e ela consegue ter essa liberação, a pessoa vai e realiza a cirurgia. Existem outras pessoas ou outros médicos que eles fazem através do reembolso. Muitas dessas seguradoras, elas reembolsam para o paciente quando ele não quer ir naquele médico que é credenciado ao convênio, ele quer ir a um médico que ele escolheu, que lhe foi indicado, esse médico não é credenciado a esse convênio. Então existe a maneira do reembolso. O seu convênio lhe reembolsa, alguns planos sim, alguns planos não, é preciso ver que tipo de plano de saúde você tem, mas a maioria deles há um reembolso, que pode variar de X até 10 vezes X. Esse reembolso você recebe, depois você repassa isso para o seu médico, como o seu convênio paga para você e você repassa para o médico, mas toda a parte hospitalar é coberta pela seguradora. Então você tem que reembolsar, ou seja, pagar somente a parte médica. Existem aquelas pessoas que não têm um plano de saúde e desejam fazer isso da forma privada, ou seja, da forma particular, como normalmente é conhecido. Variando de estado para estado, essas cirurgias elas podem ter custos eu estou falando em custos totais, hospital, médico, equipamentos e materiais, que são hoje pela via laparoscópica. Hoje é praticamente difícil que você consiga indicar uma cirurgia aberta. As vantagens, a segurança, o retorno mais rápido ao trabalho, a menor agressão, tanto anestésica como cirúrgica da videolaparoscopia, hoje ela é extremamente fundamental para os bons resultados da cirurgia. Não que a cirurgia aberta não possa ser feita, ela pode ser feita, mas a cirurgia videolaparoscópica traz inúmeros benefícios. Hoje não há mais discussão sobre esse ponto. Bom,
Na cirurgia de videolaparoscopia, óbvio que os equipamentos, existe mais tecnologia e, obviamente, que os custos podem ser maiores. Mas hoje, variando de estado a estado no Brasil, você consegue fazer uma cirurgia dessa entre 20 e 40 mil reais, é um preço bastante acessível. E pode ser até que você consiga com preços mais baratos. De repente, você tem hospitais na sua cidade que possam fazer um preço do hospital, um médico, e você consegue por preço barato. Estou dizendo um valor mais ou menos que se possa fazer entre o Brasil inteiro. Não quer dizer que o doutor A cobra isso, o doutor cobra aquilo. É baseado em pesquisas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Barata e Metabólica, um valor mais ou menos que as pessoas gastem no total desse tratamento, incluindo hospitais e honorários médicos. Isso é muito, como eu te disse, varia de estado para estado, varia de hospital para hospital, varia de médico para médico, mas são ideias mais ou menos gerais que a gente pode apresentar para vocês. Então, hoje existem essas categorias. O SUS, as seguradoras que fazem o pagamento total, as seguradoras que fazem a parte hospitalar e você paga a parte médica, e aquelas pessoas que às vezes querem fazer o seu tratamento de uma maneira privada, e são mais ou menos esses os custos que tem. Como disse novamente para vocês, isso pode variar muito de local para local, de cidade para cidade, de equipe para equipe, de equipes para equipes. Então, essa foi uma pergunta que vocês fizeram muito. Eu sei que a resposta é muito difícil de ser dada, mas a gente tentou fazer uma coisa bem média do Brasil inteiro, para que as pessoas possam ter uma ideia mais ou menos de quanto isso possa custar ou possa não custar. Um abraço para vocês. Eu acho que respondemos uma dessas perguntas. Provavelmente vocês gostariam que eu dissesse um valor exato, mas é impossível da gente poder dizer, porque também varia da técnica. Existem técnicas que precisam mais materiais, técnicas que precisam menos materiais. Isso tudo vai muito nesse custo final dessas operações. Continuem fazendo suas perguntas, sempre que possível a gente vai estar aqui com o pessoal do Entendendo a Obesidade, para que a gente possa ter esse tipo de contato com vocês. Um abraço para vocês e até uma próxima entrevista.